Olá a todos, o meu nome é Ana Kanzmar. Poderão saber um pouco mais sobre mim se lerem o texto que acompanha este vídeo. Antes de mais, eu gostava de agradecer ao João Nunes Zambuja que me fez este simpático convite para que eu participasse nesta iniciativa em parceria com a UCLA. Portanto, eu aqui estou. Aceitei e, portanto, gostaria também de vos agradecer agora a vocês que me estão a acompanhar aí desse lado, porque assim me estão a dar a oportunidade de vos falar de um autor, aliás, de um escritor português de que eu gosto muito, por quem eu tenho uma grande admiração e também uma grande estima, e, e gostaria muito que vocês também partilhassem desta admiração pela escrita dele. Falo do Paulo Pimentel, que escreveu recentemente este livro, que se chama A Perdição de Dom Sancho II. É um livro que está nas livrarias há relativamente pouco tempo, portanto foi publicado, penso eu que no final da primavera, início de verão. Portanto, vocês poderão encontrá-lo em qualquer livraria do país e espero que o façam, porque vale muito a pena ler o Paulo Pimentel. Eu destacaria aqui apenas 2 ou 3 motivos para ler Paulo Pimentel. O primeiro deles é porque, de facto, o Paulo é um grande autor, é um grande escritor, até. Tem uma grande capacidade criativa, sabe trabalhar muito bem os personagens, consegue fazer-nos entrar na história e visualizar os cenários quase de uma forma cinematográfica. Portanto, isto só consegue fazê-lo quem é de facto um bom escritor. Depois o Paulo ainda tem a característica de conseguir juntar os factos históricos, verídicos, à imaginação dele, portanto, àquilo que ele vai e fabulando ao longo do enredo, e falo de uma forma brilhante. Portanto, esta mistura da realidade com a fantasia, ele consegue fazer isto de uma forma fascinante. Depois ainda tem mais uma característica muito peculiar do Paulo, e eu diria única, e que faz dele um escritor único, que é o facto de ter a preocupação de também inserir nos seus textos o português arcaico, o português de outras eras, de outras épocas, e misturá-lo com o português dos nossos dias. Ele fala brilhantemente na Esmeralda do Rei, e falo também brilhantemente nesta Perdição de Dom Sancho II, quando vai buscar os termos e as expressões do português da Idade Média. E, portanto, esta é mais uma das razões para ler Paulo Pimentel. Eu vou ler-vos um pequeno texto na contracapa do livro e espero que ele também sirva para vos abrir o apetite e para vos fazer sentir vontade de ir a uma livraria qualquer, comprar o livro, ler o livro e falarem no livro aos vossos amigos, porque certamente que sentirão essa vontade depois de concluírem esta leitura. Portanto, eu vou ler então este texto da contracapa e depois passo a um excerto do livro, um excerto que eu gosto muito e que gostaria de partilhar convosco. Espero por isso que vocês gostem tanto dele quanto eu. Sancho II foi protagonista de alguns dos episódios mais decisivos, apaixonantes e conturbados da Idade Média portuguesa, mas foi banido da história e hoje pouco se conhece sobre o seu reinado. Que motivos estão por detrás dessa indiferença, como se de uma maldição se tratasse? Jovem e sonhador, venceu batalhas e conquistou territórios, resistiu às intrigas familiares e políticas, aos interditos e excomunhões papais. Só não suportou as fraquezas do amor e o abandono da única mulher que amou. Morreu doente e praticamente sozinho, com os olhos postos num Tejo que não era o seu. E agora sim, vou ler-vos um excerto. Paredes de Nava, no coração das Tierras de Campos, 30 de setembro
de 1240. Sobrevivia. O conflito com a Ordem de Calatrava resolvera-se finalmente graças à intervenção do rei de Castela. Debruçada sobre o murete do pequeno terraço que dava acesso direto à sua câmara, Dona Messia distraía-se com um bando de corvos que planavam em círculo, afunilando sobre os despojos de um animal a poucas varas do recinto amuralhado. Embora o povo temesse estas aves por serem portadoras de mau agouro e de outras coisas ruins, a distinta viúva de Álvaro Pérez achava-lhes piada. Admirava a graciosidade dos seus volteios, o brilho negro e vivo das suas penas e, sobretudo, a destreza implacável com que rasgavam as carnes ainda mornas dos cadáveres. Tão elegantes e delicadas e, ao mesmo tempo, tão ousadas e cruéis. Chegavam a ser inocentes na sua malvadez. Compreendias bem. Aquela necessidade de extremos também a excitava. Pobres aves, não faziam mal a ninguém, saciavam-se dos despojos e limitavam-se a viver este jogo de sobrevivência que também ela tão bem conhecia. Mas a sua presença negra e o crocitar ruidoso nunca eram indiferentes. Isso era o mais importante, nunca ser indiferente. Respirava fundo, inalando com prazer os cheiros intensos a desprenderem-se das terras castelhanas depois das primeiras chuvas que pronunciavam a aproximação do outono. As suas terras, os seus domínios, nas planuras do horizonte, a perderem-se de vista. Hoje sentia-se especialmente ditosa e revigorada. A escritura lavrara-se há poucos dias na presença do alcaide Garcia Munhoz, do emissário do mestre e do representante de Dom Fernando, devolvera os 7.000 maravedis a Martim Ruiz, que lhe entregara de imediato as chaves da praça. As negociações haviam terminado por ali. Fora consertado o que havia de consertar e escusou-se a mais conversas, dispensando de imediato, nos seus domínios, a presença dos forasteiros. No inferno, Álvaro Pérez estaria certamente a escoencinhar perante a sua vitória. Deixá-lo não passava agora de uma sombra cada vez mais ténue e remota nas suas memórias. Talvez um dia, se voltassem a enfrentar, acertassem contas. Até lá, viveria em relativa paz e prosperidade, construindo um novo futuro. Era mulher, bela, astuta e ainda jovem. E dava-lhe prazer ser diferente das demais damas, sempre tão submissas e devotas aos seus senhores. Sonsas, umas pecadoras fingidas. Ela também sabia fingir, mas fazia uso dessa arte para alargar o seu poder e a sua influência, dois aliados que, sobretudo a partir de agora, jamais dispensaria. Todos os homens bons da vila e arrabaldes lhe haviam prestado a devida homenagem, aceitando-o como sua senhora e reconhecendo os territórios circundantes como parte dos seus domínios. De agora em diante faria daquele lugar a sede do seu pequeno reino. Rainha de um pequeno reino. Ela, raios. Um reino nunca sequer confinado a meia dúzia de propriedades, e isso enfureceu-a porque queria mais. Quando deu por si, envolta em tais pensamentos, tinha as unhas enterradas nos pulsos, a ponto de os fazer sangrar. E os fios de sangue morno, que procuravam abrir caminho pela sua pele alva, provocavam nela estranhos momentos de prazer, a ponto de alimentar ainda mais o desejo de vingança que se avolumava lentamente no seu interior. Tinha sido alvo de uma humilhação sem limites, o afastamento forçado da corte, o desterro e a desonra. O primo Afonso fora o único a defendê-la, o único a vir despedir-se. A reconquista daquela terra seria apenas o princípio. A filha dileta de Lopes Dias de Haro, digna representante das mais nobres linhagens de toda a península, não se contentaria com migalhas e outras minudências, confinada a um pequeno senhorio do norte de Castela. Além deste e de todos os outros rendimentos que detinha pelo reino, incluindo os arrabaldes de Zamora, ainda queria mais. Por isso, olhou à volta e, à exceção dos corvos que se mantinham fiéis à sua natureza, não viu mais ninguém. Aproveitou então e chorou por instantes. Breves, chorou de raiva, de solidão, de vazios.
Olhava para dentro de si e achava-se de repente oca. Teria de lutar contra essa fraqueza nem que revolvesse as entranhas do inferno para sugar as forças de todos os demónios. Recordou-se depois do pai e das histórias narradas à noite na tenda, nos longos serões que antecediam os assédios à Morama, como gostava de o provocar, pedindo-lhe que contasse uma vez mais a história proibida da dama sua antepassada e dos pés forcados. Segundo professavam em segredo as más línguas, a dona tinha concertado um pacto com o diabo e a sua maldição iria repetir-se noutra mulher da família. O pai franzia as sobrancelhas russas. Era a única forma de o ver com medo. Mudava logo de conversa e repreendia-a, mandando-a benzer-se e rezar de castigo 3 ave-marias para não atrair maus agoiros. Talvez temesse que a maldição da dama pé de cabra se viesse a repetir na sua pequena Mécia. Sandices, ou não? Na verdade, a dona guardava um tremendo e secreto fascínio por essa figura quase lendária que alcançara a eternidade na memória amedrontada dos gentios de toda a Espanha. As façanhas da antepassada ainda renasciam todas as noites, e com elas o poder, a sedução e a natureza indomável das mulheres da dinastia Haro. Talvez estivesse para chegar a sua hora. Confiou. Sorriu. E terminamos por aqui, então, esta apresentação. Pelo menos foi esse o objetivo, apresentar-vos este livro magnífico da autoria de Paulo Pimentel, a quem eu desejo os maiores votos de sucesso. Obrigada.